A novela continua, ainda sem resposta. Vitor Pereira não definiu se fica no Corinthians ou não. Ou se definiu, não disse abertamente. Duílio Monteiro Alves também deu entrevista coletiva a respeito e disse que a resposta só vem no final do Campeonato Brasileiro. E o Vojvoda, o Corinthians fez ou não fez uma proposta pelo técnico do Fortaleza? Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações, lives, vídeos novos. Inscreva-se no canal do Sereto e deixe o seu like. Só like, só like, só like, só like. Só like, só like, só like, só like. Apenas um clique para você, mas para a gente é muito importante. E a novela Vitor Pereira continua. Vitor Pereira deu entrevista coletiva ontem, depois do jogo. Aliás, a expectativa era muito grande. A entrevista foi do Vitor Pereira e foi também do Duílio Monteiro Alves. Todo mundo imaginava que o Duílio Monteiro Alves, o VP não ia ficar. A informação era essa, que o Duílio Monteiro Alves iria para a entrevista coletiva para anunciar que o VP não ficaria no Corinthians. Aí foi lá, o Duílio Monteiro Alves abriu a entrevista coletiva, o presidente do Corinthians, e disse o seguinte: olha só, o planejamento continua, o Corinthians ainda tem 5 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro, o Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até o final do ano, e então, com respeito ao Vitor Pereira, que tem o problema lá, o problema particular, o problema de saúde com a família, e ao Vitor Pereira que ainda não resolveu, a gente vai conversar com o Vitor Pereira, ainda estamos conversando, aquele papo de enrola, sabe? Enrola de um lado, enrola do outro, enrola de um lado, enrola do outro e não se resolve nada. Então, o Duílio jogou, empurrou com a barriga. E o Vitor Pereira, por sua vez, foi no mesmo discurso. Ao contrário do que ele tinha dito lá atrás, lembra depois da final, antes da final da Copa do Brasil, inclusive, ele disse que, acho que depois do jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, ele disse o seguinte, que em respeito à torcida do Corinthians, ele ia antecipar a decisão. Porque quando ele chegou no Corinthians, ele disse que só ia conversar sobre a renovação de contrato depois do campeonato. Depois do campeonato, porque ele tem contrato até dezembro. Tudo bem. Mas depois do jogo contra o Fluminense, ele mudou de opinião e disse que anteciparia a decisão. E que o timing para decidir, para a resposta, era a final da Copa do Brasil. Veio a final da Copa do Brasil, o Corinthians perdeu a final da Copa do Brasil, depois veio o jogo do Santos, o Corinthians ganhou do Santos, depois veio o jogo contra o Fluminense, o Corinthians ganhou do Fluminense, aumentam as especulações, o Corinthians perdeu para o Fluminense, né? O Corinthians perdeu para o Fluminense 2-0, num péssimo futebol, o que mostra que os jogadores estão sendo atrapalhados, contaminados com essa história do fica VP, sai o VP, não fica o VP, etc. e tal. Surgiu a informação sobre a possibilidade da contratação do Vojvoda. O Corinthians teria feito uma proposta para o Vojvoda. Eu vou contar essa história completa daqui a pouquinho, mas o Vitor Pereira então disse o seguinte, que ele só vai resolver no final do ano. Ficou irritado com muitas perguntas, com algumas perguntas na entrevista coletiva e diz que não vai mais falar sobre o assunto, que só vai falar no assunto agora no final da temporada. O Corinthians, na minha opinião, está perdendo tempo, hein? Porque está muito claro, está muito evidente que o Vitor Pereira não vai ficar no Corinthians. E agora eu vou falar dessa história do Vojvoda, mas antes um recado especial para você. Sábado tem a final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. E você entra nesse cadastro do canal do Sereto e do Aposta Ganha, com o meu cadastro oficial, com o meu QR Code, Você entra com o meu QR Code especial e você tem R$5 de bônus. R$5 de bônus. O Aposta Ganha. Dá para comemorar, dá para assistir o jogo e ganhar uma graninha extra, hein? Quem ganha a final da Libertadores? Tudo bem, você é corintiano, que eu sei, mas você pode ir lá apostar e ganhar. Então clica aqui no QR Code, no link,
tá? Que tá aparecendo na tela, faz o seu cadastro e aproveita os R$ 5 de bônus para fazer a sua fezinha no Aposta Ganha. Vou deixar também o link nos comentários fixados e também na descrição do canal. E o Vojvoda? Surgiu a informação do jornal Diário do Nordeste de que o Corinthians tinha feito uma proposta para o Vojvoda. Saiu a reportagem ontem do Diário do Nordeste, dizendo que o Corinthians fez uma proposta pelo Vojvoda para ganhar 3 vezes mais do que o Vojvoda ganha no Fortaleza. Tá? Essa foi a primeira informação. O Duílio não falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele só disse que a intenção é a permanência do Vitor Pereira, e o Vitor Pereira também, por sua vez, também disse que a intenção é ficar no Corinthians, né? A mesma conversa, não mudou, a conversa não mudou, a novela continua, ainda sem resposta. Quero ficar no Corinthians, mas tenho um problema na família. E o Duílio, queremos que o Vitor Pereira fique, mas temos que esperar, aquela coisa toda. Mas, segundo o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, telefonou para o Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza, e disse que não fez proposta alguma, que não houve a proposta. Esse é o lado do Corinthians. A gente tem o lado do jornalista, né, o lado do Diário do Nordeste, o jornal que trouxe a reportagem, e temos o lado, então, do presidente do Corinthians. E nessa conversa, o Duílio disse para o presidente do Fortaleza que pretende renovar com o Vitor Pereira e que tem esperança de conseguir o seu objetivo. E disse também o seguinte, fez a promessa que se algo mudar, se ele pensar em contratar o Vojvoda no futuro, porque o Vojvoda é um belo nome, hein, para o Corinthians. O primeiro contato que vai ser com o presidente do Fortaleza, com o Fortaleza. Ele vai ligar para o presidente do Fortaleza para tentar a negociação. Tá? Lembrando que o Juan Pablo Vojvoda tem contrato até o final do ano com o Fortaleza. É um nome muito bem visto no Corinthians, no caso do Vitor Pereira não ficar. Agora, a minha opinião. Acho que o Corinthians está perdendo tempo. Está muito claro de que o Vitor Pereira não vai continuar para a próxima temporada. E o Corinthians está tentando, por um lado, ganhar tempo, está empurrando com a barriga para ver se resolve a situação, né? Tentando contratar um outro técnico nesse período. O Corinthians tem mais 5 jogos pela frente, mas ao mesmo tempo está perdendo tempo, né? Tem muito tempo na frase, né? Está perdendo, desperdiçando tempo de não correr atrás de um... O Corinthians não pode ficar refém de técnico, é o que eu tenho dito aqui sempre. O Corinthians não pode ficar refém de treinador. Não pode acontecer como aconteceu quando demitiu o Silvinho e depois demorou muito para contratar o Vitor Pereira. E outra coisa, só faltava o Corinthians tomar uma negativa do Vojvoda. Quem é o Vojvoda na fila do pão? Eu acho ele um excelente técnico, mas, pô, o Corinthians já tomou negativa do Renato Gaúcho, tomou negativa do Aguirre, e agora vai tomar negativa do Vojvoda também? Aí é o fim do mundo. Era só o que faltava. Deixa o seu comentário, quero saber de você. O que você acha? O que você acha? Você acha que vai rolar? Vai rolar a permanência? O VP fica ou não fica? Pelo visto não fica, hein? Pelo visto não fica. Pela entrevista coletiva que ele deu, não fica, e o Corinthians está empurrando com a barriga, né? E quem seria o técnico ideal para o Corinthians? Ó, deixa o seu like aí, like, rapaziada. E é o seguinte, hein? Não esquece, vai lá no Aposta Ganha, entra ali com o meu link, vai no Aposta Ganha que você vai ganhar R$ 5 de bônus, você vai gostar, tenho certeza, tá? Vamos botar o QR Code de novo no ar? Bota o QR Code aí no ar pra gente, esse QR Code, esse aí, ó, coloca a câmera do teu celular aí, coloca aí a câmera e tal, capricha aí, você já entra no link do Aposta Ganha, tá bom? Se cadastra e aproveita. Se aproveite e se cadastre, é isso aí. Rapaziada, agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau.